galerinha, Marcelo Ferreira, galera. Tô falando aqui na casa do Litoral Paulista. Hoje eu vou continuar a aula 7, galera. Vou continuar com vocês toda a teoria, né? Aula 7. É a continuação do nosso curso 2.0, onde eu vou começar a falar sobre todo o conceito de trade system e todo o conceito de setup. Muitas pessoas têm dificuldade, né, a iniciar no mercado e continuar com suas negociações em qualidade, ou seja, muitas pessoas têm dificuldade de continuar executando ao longo do tempo, né, suas negociações com qualidade, devido a muitas vezes falta de setup, falta de trade system, né? O grande conteúdo, a grande sacada é realmente você começar do zero mesmo e começar a montar um trade system eficaz. A partir da aula de hoje, o objetivo da aula de hoje vai ser realmente começar, né, a montar esses trade systems. E o meu objetivo hoje vai ser começar a ensinar o trade system a partir do zero, ou seja, utilizando somente price action. Para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que a partir de segunda-feira eu vou começar a falar um pouco sobre a minha teoria do Firebase, uma teoria da expansão, né, apelidada pelo Brasil aí todo pela varinha mágica. Muitas pessoas acabam apelidando, né, chamando de varinha mágica, mas é uma teoria muito ampla, uma teoria muito realmente muito eficaz e muito ampla, vai muito mais além do que eu passei até agora sobre a expansão da teoria da varinha mágica, né, que na verdade é uma teoria da expansão utilizando a técnica Firebase, uma técnica desenvolvida por mim ao longo do tempo, legal? O objetivo da aula de hoje eu vou começar com um setup que eu chamo de 4 linhas, né? É um setup chamado 4 linhas que faz parte dessa técnica Firebase, ou seja, é um setup onde eu utilizo 4 informações: abertura, fechamento e 2 pontos de negociação. Na aula de hoje eu vou ensinar a colocar esse setup a partir do zero, a partir de hoje, né, a partir do zero, e vai ser um setup bem bacana, principalmente para a galera que está começando agora. A galera que está iniciando agora pode usar esse setup tranquilamente. É um setup bem tranquilo, é um setup totalmente eficaz e é um setup de fácil manuseio, ou seja, é um setup simples, né? São teorias simples, chega a ser até um início de uma introdução da minha técnica Firebase, e é um dos setups que eu utilizo bastante também no dia a dia, principalmente em estudos semanais, né? Principalmente nos estudos semanais eu acabo utilizando bastante esse tipo de setup. Então o objetivo da aula de hoje vai ser o quê? Passar esse setup num gráfico um pouco mais limpo, né? Ensinar esse gráfico limpo, ensinar essa teoria um pouco mais, eu diria, mais simples, principalmente para quem está começando agora, e dar continuação nesse curso 2.0, que é um curso voltado à análise técnica. Lembrando que esse curso não é um curso voltado à minha técnica Firebase que eu utilizo no mercado financeiro, mas é um curso voltado a técnicas de análise, né? Para quem me acompanha sabe que eu vou começar a ensinar detalhadamente a Firebase, a famosa varinha mágica, né? Vou começar a ensinar detalhadamente a partir de segunda-feira. Então vamos à continuação da nossa aula de hoje, que vai ser a aula 7, onde eu vou ensinar o conceito de trade system no início, né? Como você vai começar do zero a montar seu próprio setup para negociar com segurança e negociar realmente com qualidade no mercado Forex. Lembrando que setup, quando eu digo setup, eu não estou falando de indicador, de aquela coisa mais mecanizada, porque desde quando você já consegue, né, muitas vezes definir um setup em trade system, seja por price action, seja por análise gráfica, seja por qualquer tipo de ação, você acaba aí já definindo um conceito de setup, ou seja, o setup pode partir do zero e o setup pode vir também a partir do gráfico pelado. Então qualquer tipo de setup é válido e, na minha opinião, os setups mais eficazes, os melhores setups para o mercado financeiro é realmente setup mais limpo, utilizando realmente gráfico um pouco mais pelado, então um gráfico um pouco mais cru. E o objetivo da aula de hoje vai ser começar a criar esses tipos de setups, né, com um gráfico pelado, com um gráfico mais cru, e passar para vocês toda a técnica que eu já venho criando ao longo do tempo. Lembrando que a técnica que eu vou utilizar hoje é uma técnica utilizada há muito tempo, desconhecida pela maioria dos brasileiros, né? E é uma pequena introdução, uma pequena parte da minha Firebase, ou seja, uma pequena pontada na agulha, é só uma ponta do iceberg, né? Onde eu vou começar a ensinar a partir de segunda-feira, mas já é uma coisa válida porque já serve aí realmente como grande introdução para você entender um pouquinho do que vem pela frente, aí, do que vem pela Firebase, e para você começar a entender, né, o quanto é poderoso utilizar a expansão no dia a dia no mercado. É uma teoria, como eu sempre falo, uma teoria que não é nova, mas é uma teoria realmente muito eficaz. É uma teoria desconhecida geralmente por todos os brasileiros. A maioria dos brasileiros não conhece essa técnica. Eu diria que ninguém conhece essa técnica no Brasil, né? E vocês vão perceber ao longo do tempo que realmente é muito eficaz.
Lembrando que a aula de hoje, essa técnica de expansão, a estratégia 4 linhas que eu vou colocar na aula de hoje, não tem nada a ver com o objetivo do curso. Lembrando que a FiMate, esse curso não é um curso de expansão, não é um curso onde eu falo somente de expansão, somente da famosa varia básica, mas é um curso onde eu falo de análise técnica. Então, para quem quer aprender um pouquinho mais aí, sobre a técnica FiMate, sobre realmente teoria da expansão e aprender a negociar utilizando somente a expansão, eu peço que aguarde até segunda-feira, que no meu site eu vou começar a colocar um curso a partir do zero, apresentado para vocês de todo o Brasil que me seguem. Galera que me segue de todo o Brasil, queria agradecer muito a todos que me seguem, aos mais de 11 mil membros lá no grupo Forex para Iniciantes. É para vocês que eu vou fazer esse presente, é para essa galera aí que eu vou dar esse presente todo, né? É para essa galera que eu vou começar a ensinar do zero e de forma totalmente free, totalmente gratuita. Vale a pena conferir a partir de segunda-feira o novo curso sobre teoria da expansão. Mas enquanto não chega o novo curso, vamos finalizar aí o curso 2.0, muito conteúdo e muita qualidade em todas as técnicas relacionadas nesse curso. Então aproveitem e bons estudos, galera. Tchau, tchau e até a próxima. Fala galerinha, mais uma aula galera, Marcelo Ferreira, aula 7. Hoje eu vou falar de Trade Systems, ok? Hoje eu vou começar, né, a passar alguns conceitos para galera iniciante, para galera que me segue aí no curso 2.0, né? Eu vou começar a falar hoje sobre Trade Systems e Setups, ok? E de brinde eu vou passar em um setup que eu utilizo já há algum tempo, que é o setup chamado 4 linhas, é um setup 4 linhas, eu chamo de 4 linhas, né? E já é um setup que eu utilizo há algum tempo. E é um dos setups de introdução, né? Que eu passo no meu curso Maratona Trader. No curso Maratona Trader, para quem já teve o prazer de fazer a Maratona Trader comigo, eu vou agora para a terceira edição em breve. Por enquanto não tenho datas ainda definidas. Sabe que no começo eu costumo passar alguns setups, né? Bem simples e de fácil entendimento para a galera, porque são setups relacionados a minha técnica FiMate, né? A famosa varinha mágica, apelidada aí pelo Brasil inteiro. Essa varinha mágica, na verdade, é uma técnica de expansão que foi apelidado carinhosamente aí de varinha mágica, mas na verdade é uma teoria que eu já utilizo há muito tempo. É uma teoria que eu chamo de FiMate, né? Fibonacci matemática. E para quem já teve o prazer de me acompanhar na Maratona Trader, sabe que realmente respeita muitos níveis. O objetivo desse curso realmente agora, desse curso 2.0, não é falar dessa técnica FiMate especificamente. Eu vou começar segunda-feira agora, segunda-feira, depois de amanhã, eu vou começar um curso totalmente direcionado e um curso somente para essa técnica FiMate, um curso só para técnica e um curso que vai falar somente de expansão e somente de varinha mágica. Vai ser um curso bem bacana, então para quem acompanha, vai ser um curso de expansão fantástico, né? Então a partir de segunda-feira vale a pena. O objetivo desse curso 2.0 é um curso de análise técnica, onde eu coloquei todo o meu conhecimento e toda a minha experiência em análise técnica para poder ajudar aí a galera iniciante. Vocês podem me acompanhar sempre aí no grupo Forex para Iniciantes, hoje chegando a quase 11 mil membros aqui no grupo, um grupo fantástico, o maior grupo de Forex do Brasil, a maior comunidade, é um grupo que tem conteúdos fantásticos, é um grupo onde eu recebo feedbacks positivos, cara, feedbacks fantásticos o dia todo. Eu queria muito agradecer a galera que manda feedback pra mim, que agradece, o cara lá do Paraná, lá da Bahia, Amazonas, enfim, o Brasil inteiro agradecendo. E isso realmente me estimula muito a continuar ajudando e a continuar postando aqui no meu site, no meu blog e no meu canal, né, toda a minha técnica e todo o conteúdo que eu venho postando diariamente. Isso é fantástico, isso é muito legal e eu gostaria muito de agradecer ao Brasil por isso, né? Isso me estimula cada vez mais continuar com os cursos gratuitos que eu venho postando na internet. E esse grupo é um grupo onde a galera geralmente coloca suas dúvidas. A partir dessa semana eu vou começar a responder aí através de vídeos, muitas dúvidas. Então poste a sua dúvida aqui, traga a sua dúvida no grupo Forex para Iniciantes. É um grupo totalmente puro, é um grupo totalmente educacional, né? Diferente de outros grupos por aí. Quando você entra em outros grupos, provavelmente você vai se deparar sempre com fofoca, alguém falando mal de alguém, principalmente quando eles percebem que o cara é inatingível, que o cara tem um talento a mais. Quando eles percebem que algumas pessoas realmente têm um conteúdo a mais,
Algumas pessoas acabam criando grupos para poder denegrir a imagem de outras, ou seja, e para se autopromover. Então a maioria dos vendedores de cursinho, vendedores de robozinho por aí, ficam administrando certos grupos. Esse grupo, o Forex para Iniciantes, é um grupo 100% educacional. Para comprovar o que eu digo, basta acessar o grupo e dar uma navegada aqui no grupo que vocês vão perceber o quanto que tem de conteúdo educacional neste grupo. É fantástico. Sem contar, né, todas as postagens que eu faço aqui ao vivo durante a semana, quando eu estou acompanhando o mercado com a galera do grupo, eu acabo postando aqui, a galera pega 3 mil, 4 mil, enfim, vários pontos durante a semana. Então isso é muito legal, ok? Na aula de hoje, né, eu vou falar sobre setups um pouco mais cru, um pouco mais limpo. Legal? Eu vou falar um setup mais simples. Eu vou utilizar somente price, mas vocês vão perceber, né? Vamos voltar aqui para o gráfico. Vocês vão perceber que setup é um conjunto de confluências para você tomar uma decisão na hora da negociação. Quando você vai negociar, muitas pessoas têm dificuldade. Eu costumo dizer, aquele cara, quem gosta de pular de galho em galho é macaco, né? Então, as pessoas geralmente costumam a pular de galho em galho, trocar o setup. Eu vejo muito isso em robô, eu vejo muito isso em vários tipos. Eu, por exemplo, tenho um robô, um EA, que eu não vendo, não estou disponível. Eu não tenho vagas agora no meu EA, não tenho disponibilização nenhuma antes que a galera comece a mandar embora. Pô, cadê o seu EA, o seu EA? Por enquanto, eu estou sem vagas, o grupo está lotado, tá? Quando eu falo de EA, eu falo que o grupo está lotado. Mas, por exemplo, eu utilizo uma margem de draw, uma margem de erro no meu EA. Dentro de um prazo, ele vai executar e vai seguir o cronograma como executado. Até porque eu já testo isso há anos, né? Só que muitas pessoas não conseguem lidar com esse draw. Muitas pessoas não conseguem lidar com esse rebaixamento, ou seja, perder por um tempo, né? Aceitar aquela perca para depois você ter o resultado favorável. Eu utilizo muito isso em automatização. Quando eu falo setup, né, você vai ter que definir um conjunto de confluências para poder negociar. Eu poderia colocar aqui vários setups. No meu canal do YouTube hoje praticamente tem quase 90 vídeos nesse canal e existem ali vários setups. Tem setup com Bollinger Bands, tem setup com médias móveis, tem setups com price, tem setups utilizando Ishimoku. Enfim, eu tenho muitas ideias e muitos setups, muita técnica que eu coloco no meu canal e aí cada um vai seguindo um gosto. O que não dá para geralmente fazer, o que você geralmente não pode fazer, é simplesmente misturar muita informação. Por exemplo, um Ishimoku e uma média móvel, por exemplo, são rastreadores de tendência. Um MACD e um RSI, por exemplo, são osciladores de tendência. Não tem por que você muitas vezes utilizar os dois tipos de setup. É óbvio que existem, né, modificações em que vocês podem utilizar geralmente um Ishimoku com duas médias, High Low, por exemplo. Eu utilizo é um setup que eu utilizo, né? Que eu não vou falando de hoje. Tem até alguns vídeos meus aí por aí na internet falando sobre esse tipo de setup. Você pode utilizar setup fundamentalista, você pode utilizar setup técnico, você pode utilizar um setup mais gráfico, que é o Price Action, que é o que eu vou mostrar hoje, né? A ideia da aula de hoje é justamente ensiná-los a criar um setup a partir do zero e mostrar o quanto o mercado pode ser lucrativo e o quanto o mercado pode ser você pode ter altos ganhos desse mercado Forex se você simplesmente por si mesmo decidir parar em alguma coisa. É que a galera geralmente não tem muita paciência, né? O cara utiliza um indicador aqui, ou um setup ali, ou um mesmo robô, o cara utiliza aí por 15 dias, 20 dias, 30 dias e acha que aquilo não funciona por vários fatores, ansiedade sua mesmo, né? Critérios emocionais, enfim, vários fatores. Nas minhas postagens aqui no grupo Forex para Iniciantes, vocês podem perceber que muitas vezes, né, muitas vezes eu acabo colocando aquela velha frase, deixa rolar, né, deixa rolar. Eu sempre acabo colocando esse tipo de frase, deixa rolar. Por quê? Porque para quem me acompanha sabe que o stop é técnico. Essa frase até pegou, muitas pessoas acabam utilizando bastante essa frase hoje pelo Brasil, né, deixa rolar. E muitas pessoas sabem que o setup é técnico.
né? O stop é técnico. Se você utiliza um setup um pouco mais técnico, o stop tem que ser técnico, né? E isso acaba atrapalhando muito algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não conseguem seguir essa parte por fator emocional, por alguma dificuldade psicológica, enfim, ansiedade. Isso acaba atrapalhando muito, porque eu sempre falo, tem que deixar rolar. Estou passando aqui vários depoimentos de pessoas utilizando a expansão, né? Vocês podem perceber aqui muitas pessoas utilizando. Aqui foi uma postagem que eu fiz também no grupo. Tem várias postagens que vocês podem perceber, né? E nesse tipo de postagem, geralmente eu sempre escrevo, deixa rolar, porque eu coloco stop técnico e deixa a negociação rolando, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo de uma operação que eu fiz aqui, que buscou praticamente 3.000 pontos durante algumas semanas atrás, e era só deixar rolar. Como vocês percebem, o stop técnico no fundo, e geralmente essas negociações são as que mais dão certo. Não adianta você colocar outro tipo de stop em qualquer tipo de setup que não seja técnico. Olha só o exemplo dessa negociação aqui, por exemplo, que eu fiz no STJPY. Deixa eu ver aqui, o STJPY, né? Olha só que bonita, que linda essa negociação. Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Olha que negociação linda, eu fiz já há algum tempo, né? Mas eu vou só mostrar para vocês aqui, para a gente matar essa introdução de setup. Olha que legal. Eu fiz a negociação, essa negociação bateu facilmente no take, né? Foi fácil no alvo. E simplesmente olha o stop no fundo, né? Eu fiz a negociação do rompimento desse padrão aqui, um Wzinho perdendo. Entrei e coloquei o take na expansão, medi do ponto A até o ponto B e fiz aí a famosa varinha mágica, uma expansão acima, aonde chegou e atingiu o nosso take profit. Fantástico, show de bola. Essa é uma ponta do iceberg dentro da teoria da expansão, que é uma teoria que eu chamo de FIMATE, ok? Se vocês perceberem, todos esses níveis, eu vou começar a explicar isso facilmente durante os cursos, esses níveis caem sempre nos níveis de Fibonacci. Por isso que eu chamo de FIMATE, que é Fibonacci matemática. Eu utilizo Fibonacci, que é a minha expansão, com fórmulas matemáticas, que são fórmulas exclusivas minhas, né? E isso é setup, isso já é um setup. Nesse tipo aqui, nessa negociação, é um setup clássico, é um setup em price action. Mas, né, o que eu vou ensinar hoje já é um setup. É um setup chamado de 4 linhas. Por que eu vou ensinar esse setup hoje? Por aí na internet tem muitos vídeos, tem muita gente falando de análise técnica, tem cada um com a sua loucura. Eu costumo dizer que tem muita porcaria por aí hoje, né? Qualquer um vai e coloca vídeo na internet, então, modéstia à parte, eu posso com propriedade falar que tem muita porcaria, tem muitas poucas pessoas mesmo colocando material de qualidade. Então, a verdade é essa. O meu objetivo nesse curso não é simplesmente colocar mais uma ideia de análise que já existe por aí, e sim colocar teorias minhas, conceitos meus e técnicas minhas que eu mesmo adaptei para análise técnica. Vocês perceberem, setup com Ishimoku média móvel é um setup meu. Média de 200, 8,20 é um setup meu hoje, copiado por traders do mundo inteiro. Esse é um setup meu, para quem me acompanha no Facebook, nas redes sociais. Sabe que eu tenho vídeos antigos mesmo, né? Falando sobre esse tipo de média. Média de 200, média de 8,20, que é um setup meu, exclusivo. E hoje é copiado aí por muitos traders no mundo. Infelizmente, algumas pessoas acabam copiando. Mas enfim, quando você desenvolve um setup, você vai ter uma variedade grande. Ou seja, como eu acabo postando em cada aula. Cada tipo de estratégia que eu coloco já é um setup. Resumidamente, né, o setup nada mais é do que um conjunto de confluências para você negociar. Ou seja, você vai utilizar uma soma de informações e a partir das respostas que aquela soma de informações esteja acusando, você decide se vai entrar na negociação ou não, né? Então é isso que você tem que tomar como ponto de decisão. Como eu disse, eu poderia colocar Bollinger, eu poderia colocar todos os tipos de setups, mas para dar uma variedade, para dar um conceito legal, para a aula fluir muito bem, eu vou definir aqui um setup mais clássico, um setup que eu chamo de 4 linhas, é uma estratégia de 4 linhas, onde eu utilizo duas fusões, gráfico de 15 minutos e gráfico diário. Legal? E só para resumir, de nada vai adiantar se você não executar a ordem da forma como manda o setup. Como eu disse, é um conjunto de confluências para você decidir
para ajudá-lo, né, a decidir na hora da negociação. Nesse tipo de informação eu vou utilizar informações básicas, ok? 2 pontos de negociação, máximas e mínimas, legal? E serve também agora, como o mercado está fechado, e como vocês percebem, mercado fechado agora, sabadão, né? Estou falando aqui da minha casa do litoral. E como vocês percebem agora, mercado fechado, eu vou simplesmente passar para vocês como construir esse tipo de setup do zero. O setup que eu vou passar aqui hoje, eu não vou prolongar muito a aula, provavelmente que 1 hora de aula. O setup que eu vou passar hoje é um setup onde nós vamos utilizar somente o price, somente o gráfico cru. E é um setup que eu vou passar já também na próxima maratona online. Eu vou passar esse tipo de setup. É um setup que eu passo na introdução, por quê? Quando a galera procura um curso, né, eu tenho um grande cuidado de todo mundo sair satisfeito, todo mundo realmente aprender. Como eu tive muitos feedbacks positivos, não só da galera da maratona, mas também a galera que me segue nos grupos, e as galera das redes sociais, a galera que faz o curso gratuito no meu site, enfim. Tem para todo gosto. E eu tomo sempre o cuidado, né, de todo mundo já entrar com segurança no mercado, ninguém entrar de forma aí irregular e entrar aí de forma irresponsável. Então eu tomo certos cuidados. Esse tipo de setup que eu vou passar hoje, setup de 4 linhas, é um setup que eu indico muito para a galera iniciante, porque é um setup clássico em expansão, é um setup de fácil entendimento, né? E é uma forma que você iniciante vai encontrar de entrar no mercado, já seguir uma regra, já seguir uma estratégia, já seguir uma metodologia e já ter uma frequência de ganhos constantes. Eu digo isso se você conseguir segurar a ansiedade e seguir o Trade System até o final. O que atrapalha geralmente a conclusão do Trade System? Muitas pessoas acabam, por exemplo, levando stop nesse tipo de situação aqui. Eu já vi cara, por exemplo, comprado numa tendência de alta e acaba levando stop. Mas por que isso acontece? Porque o cara não segue o Trade System à risca. Ele coloca lá certinho o stop no fundo, faz a expansão, projeta o nível de alvo e simplesmente ele não aguarda o preço romper o fundo anterior e ser estopado na pedra. Ou seja, ele vai e estopa no dedo. Para esse tipo de pessoas, nenhum tipo de setup no mundo vai funcionar. Como eu sempre falo, quem pula de galho em galho é macaco, né? E neste caso, o tipo de setup, o tipo de introdução que eu vou utilizar, o tipo de análise tem que ser seguido à risca, senão de nada vai funcionar. A busca pelo santo grau geralmente é uma busca dos ansiosos, eu diria. Porque aquele cara que ganha dinheiro no mercado, trader profissional, ele tá quietinho ali no setupzinho dele, na estratégia dele, e tá ganhando dinheiro, com certeza está ganhando dinheiro na sua estratégia, no seu setup. Seja um setup simples ou não, mas podem ter certeza, a maioria dos traders profissionais utilizam setup simples. O que houve no Brasil, na minha opinião, a maioria da galera se corrompeu, né, pelo dinheiro fácil. Muitas pessoas acabam vendendo indicadores, vendendo aí o milagre, vendendo o santo grau. E infelizmente o brasileiro acaba acreditando muito nessas coisinhas, muito nessas palhaçadas. E com isso foram surgindo muitos oportunistas, né, para não mudar a palavra, chamá-los de ladrões, né? Eu chamo de ladrões de sonhos. E então foram surgindo muitos oportunistas, mesmo até pela falta de conhecimento, pela ingenuidade, né? E pelo sonho que o brasileiro coloca no mercado. Esse é o papel do meu curso: entregá-los a vocês qualidade, entregá-los conteúdo e sem querer meter a faca por trás, sem querer aí levar a grande cada um. Isso infelizmente acontece muito no Brasil e é um grande erro, né? E o meu papel aqui é realmente colocar a consciência e colocar todo mundo para pensar e mostrar que o mercado pode ser bom, que o mercado pode ser tranquilo e pode ser espetacular para todo mundo. Basta você seguir o cronograma, basta você seguir suas regras. Por exemplo, eu costumo dizer que os setups que eu utilizo no dia a dia, eu preciso de 150 pontos diários, ok? 150 pontos diários para poder simplesmente seguir minha vida tranquilo e ter aí o meu objetivo cumprido. Nesse tipo de setup que eu vou passar hoje, por exemplo, principalmente para galera iniciante, pô, é um setup que vai bater aí num dia 200, 300, 400, 500 pontos. Às vezes vai bater 70, 100, vai depender muito da expansão do dia anterior,
né? Então, antes de a gente continuar a falar dessa técnica, eu espero que todos vocês tenham entendido um pouco dessa introdução que eu fiz agora com vocês, onde eu coloquei aqui um pouco do meu conceito sobre exercício e como cada um deve utilizar na parte psicológica, né? Agora, eu vou passar a parte técnica desse tipo de setup. Eu vou passar um pouquinho a parte técnica, legal? E como que é feita essa parte técnica? Primeira coisa para vocês entenderem o conceito, eu não vou entrar muito agora, não vou aprofundar muito na minha teoria FiMate, eu não vou aprofundar, até porque isso aqui é uma introdução da FiMate, uma das técnicas que coloca. Lembrando que a FiMate eu tenho mais de 15, 20 técnicas na FiMate, são muitas técnicas, são infinitas técnicas na FiMate. Ok, utilizando expansão. Tem FiMate utilizando média, eu tenho FiMate com Ishimoku, eu tenho FiMate, enfim, com várias técnicas de expansões. Mas hoje em si, eu vou ensinar uma técnica FiMate, né, onde eu utilizo somente o gráfico limpo, somente o gráfico cru, né, somente o gráfico pelado. E nessa teoria, eu vou utilizar duas informações: gráfico diário e o gráfico de 15 minutos para o euro-dólar, ok? O mercado está fechado agora, então a análise, o estudo que eu vou explicar para vocês hoje já serve para abertura e já serve para a semana que vem, né? Já serve aí para abertura e para o decorrer do mercado na semana que vem. Então, eu já vou utilizar aqui, eu não vou utilizar o gráfico passado, eu já vou utilizar e ensinar a técnica tentando já buscar uma análise, né, com probabilidades futuras. Ok? Mostrar no passado é muito fácil, então eu já vou deixar engatilhado aqui para a abertura e vamos acompanhar a técnica ao vivo, né? E como isso acontece aí no decorrer da semana. Com certeza vai respeitar e com certeza vamos chegar fielmente ao objetivo. Legal? Agora, como utilizar essa técnica? Eu vou fazer uma introdução aqui para vocês entenderem esse conceito. Eu percebi no mercado, né, durante alguns anos e alguns estudos, eu fui percebendo que sempre os dias anteriores, eu sou apaixonado pela análise gráfica, né? Então eu sou adepto àquela teoria que o estudo do gráfico passado te ajuda, sim, com certeza, né, a ter grandes acertos em probabilidades futuras, né? Se você quer acertar, se você quer ter um grau de acerto bacana no mercado, estude o gráfico passado se você for um bom grafista. Você, como um bom grafista, deve sim utilizar os dados passados para tentar buscar projeções futuras. Isso é inevitável, né? E durante algum tempo eu fui utilizando sempre uma estratégia que eu chamo de 4 linhas e utilizo referência sempre dos 3 dias anteriores. Eu busco 3 dias, eu faço todo o cálculo, né, de oscilação dos 3 dias, de 3 dias anteriores, para tentar filtrar a próxima sessão. Ou seja, o mercado se move em tendência, o mercado ele se move em raça, os grandes bancos, né, grandes traders que conseguem mover e movimentar e manipular muitas vezes o mercado, esses grandes bancos, esses grandes traders sempre deixam um rastro, independente. Eu estou falando de Forex aqui, mas pode ser mercado de ações, pode ser, enfim, qualquer tipo de mercado. Quando acontece a realização de lucro, né, essa realização de lucro, na minha opinião, ela é facilmente, vamos voltar a frisar, ela é facilmente previsível. Por que ela é facilmente previsível? Se você entende o conceito de oscilação, para quem me acompanhou no presencial em Leme, para quem me acompanhou nas redes sociais, sabe que é facilmente previsível por um fundo ou por um topo, porque o próximo fundo ou o próximo topo sempre vai acontecer pelo nível de expansão. Olha só, ponto A, né? Aqui, por exemplo, ó, e aqui é o ponto B. Se você medir do ponto A até o ponto B essa expansão, você vai perceber que o próximo fundo foi justamente na máxima de exaustão do ponto A para o ponto B. Isso é uma expansão. Agora, como negociar a varinha mágica está relacionado somente a rompimento e medir a expansão do nível anterior e projetar o alvo, isso aqui já é uma arma fantástica, mas não.
o meu papel é mostrar o quanto é ampla essa técnica. E a partir da aula de hoje, vocês irão perceber o quanto realmente é mágico e o quanto realmente é fantástico utilizar teoria de expansão e como é infinito a técnica de expansão. Muitas pessoas se precipitam, pô, aquela varinha mágica ela é só no cara, na boa. Tentem estudar para falar melhor aí. Eu vejo muito ignorante, muita opinião burra na internet, muita gente ignorante falando merda, né? A única coisa que eu posso falar para vocês é assim, antes de falar alguma coisa para não passar vergonha, tentem estudar um pouco mais, porque a coisa fica feia pra vocês, né? Vocês passam vergonha, porque vocês falam merda. E eu sempre venho com uma novidade, sempre com uma coisa nova, uma técnica nova, é uma teoria que eu já utilizo há anos. Não adianta vocês por aí falar merda, porque coelho na cartola, meu amigo, eu tenho mais de 1 milhão. Mas é técnica para não acabar mais, é técnica para do iniciante ao mega avançado. Então, tomem cuidado quando vocês falarem alguma coisa, porque é muito mais amplo. Esse ano, provavelmente até o final desse ano e a metade do ano que vem, já foi encomendado isso, eu realmente fiquei um pouco relaxado nessa parte. Eu vou estar publicando um livro, né, para falar um pouco mais dessa teoria FireMate, falando um pouco mais dessa teoria para galera novata. Então vai estar saindo um livro aí provavelmente até o final do ano e metade do ano que vem, já vai estar saindo meu livro sobre essa teoria. Então estudem um pouco mais, é a dica que eu falo antes de falar merda aí. Estudem um pouquinho mais para não passar vergonha. E hoje eu vou mostrar o quanto isso é rico. Eu vou mostrar um pouquinho dessa introdução e um pouquinho na ponta do iceberg e o quanto isso pode ser rico. Mas vamos esquecer um pouco dessa parte que já passou. Vamos falar futuramente, vamos colocar aí a técnica e o trade system em si na prática. A primeira regra qual seria? Buscar aqui o gráfico diário, ok? Vem aqui e coloque o gráfico diário. Essa é a primeira regra. A segunda regra qual é? Aguardar o fechamento da vela do gráfico diário. Terceira regra, negocie euro-dólar ou USD-JPY. Serve para euro-dólar e serve também para USD-JPY. Eu vou mostrar o exemplo da aula de hoje no euro-dólar, mas vocês podem utilizar também o USD-JPY. Uma pergunta, serve para qualquer tipo de mercado? Serve para mercado? Serve para qualquer tipo de mercado. Só que uma coisa que eu sempre falo, eu falo com muito mais propriedade para o Forex, porque eu sou especialista em Forex, então eu acabo utilizando isso com muito mais qualidade para o Forex. Então a primeira regra é você utilizar gráfico diário, né? Segunda regra, aguardar o fechamento da vela. Tem um indicador aqui chamado backlog e ele vai dar para você o tempo de expiração que falta para a vela fechar, né? Aqui já fechou, nós estamos no sábado, então aqui perfeito, fechou, o mercado vai abrir amanhã. Nós vamos utilizar a referência agora. Como utilizar as referências? Vamos pegar o primeiro passo. Pega a calculadora, vem aqui, calculadora, né? Pega a sua calculadora, nós vamos utilizar bastante calculadora nesse tipo de técnica, né? Para encontrar as expansões perfeitas. Então na introdução, eu fui percebendo que o mercado, né, ele sempre tem um nível de expansão, e esses níveis de expansão, essas oscilações, essas consolidações, muitas vezes essas oscilações e os níveis matemáticos de expansão são exatamente os rastros que os grandes bancos deixam. Num ponto exato, nível matemático vai ser exatamente um fundo ou vai ser exatamente um topo, né? Então essa regra que você vai utilizar, não é uma forma de prever. Galera, pô, é tentar ser guru e prever o futuro. Ninguém tenta ser guru e ninguém tenta prever o futuro. O analista, o trader profissional, ele utiliza dados, técnica e fórmulas para tentar minimizar o erro. O mercado é altamente especulativo, é um mercado mega perigoso, né? E nós utilizamos técnicas, fórmulas e algumas confluências, que é o setup, o trade system, para poder minimizar o erro e tentar acertar aí com probabilidades futuras, né? E neste caso eu percebi que o terceiro dia anterior sempre era o dia mais forte de oscilação para o quarto dia, ou seja, o quarto dia ele sempre respeita no mercado Forex fielmente os níveis de oscilação do terceiro dia anterior, ou seja, do terceiro dia que antecede o quarto. Vamos explicar isso detalhadamente.
Como você percebe, qual que seria o terceiro candle, o terceiro dia anterior? Eu vou aguardar o fechamento da vela e vou contar aqui 3 candles. Vou contar o segundo e vou contar o terceiro candle, ok? Então aqui eu tenho 3 candles. O quarto candle, esse nível aqui, o quarto candle que vai abrir ainda, né? O mercado praticamente de domingo para segunda, ele vai respeitar fielmente o nível de oscilação do terceiro candle. Fielmente, mas vai respeitar fielmente, e os preços vão exatamente nos níveis. Basta executar a ordem, lembrando, basta executar a ordem com qualidade, tranquilidade e sem ansiedade. Então filtraram isso. Primeira regra, colocar no gráfico diário. Segunda regra, né? Utilizar aqui dados do terceiro candle. O primeiro passo vai ser pegar esse terceiro candle e aguardar o fechamento do dia, ok? Aguardar o fechamento do dia. Então você vai pegar agora esse terceiro candle, vai contar aqui 3 candles e vai pegar aqui esse rapazinho aqui, 1, 2, 3, ok? Você não sabe agora, porque o mercado está fechado, como vai proceder o próximo dia, né? A próxima abertura. Mas pô, vamos supor que é segunda-feira, e para calcular na terça, ok? O terceiro candle não vai ser mais esse, vai ser esse. E assim sucessivamente você vai passando um para um e vai indo até o fechamento do mercado. Vai pulando um candle à frente. Basta fazer num candle à frente. Aguardar o mercado fechar e utilizar o terceiro candle como referência. Legal? Lembrando que você nunca utiliza o candle que está aberto naquele momento, ou seja, o mercado amanhã vai abrir e vai aqui automaticamente, né? Eu estou tentando ser bem simples, eu estou tentando utilizar uma linguagem bem didática, bem simples, justamente para a galera iniciante entender, legal? Então aqui, ó, porque isso aqui é uma técnica, é um curso voltado realmente para a galera que está começando, para a galera que realmente precisa de uma ajuda. Aqui, ó, vocês vão perceber, né, que vai abrir um candle e esse candle vai começar a se movimentar. Esse candle você não vai utilizar como referência, ok? Caso a vela já esteja fechada e já tenha aberto um próximo candle. Você sempre tem que aguardar o fechamento do candle diário, legal? Então você vai contar 1, 2 e o terceiro candle é esse aqui, ó. Como eu vou achar o primeiro agora? Segunda regra, a terceira ou quarta regra, né? A primeira regra seria gráfico diário. Segunda regra, simplesmente utilizar o terceiro candle, né? E agora a regra, uma das regras principais é o que? Encontrar o ponto de negociação, ok? Então vamos resumir agora. Você vai colocar aqui no Eurodólar ou no USD/JPY, vai procurar aqui o gráfico diário, né? Vai buscar o terceiro candle e vai encontrar o ponto de negociação desse terceiro candle anterior, o dia anterior, né? É o terceiro dia anterior, ou seja, conta aqui o terceiro candle, 1, 2, 3, e vamos encontrar agora o ponto de negociação. Como eu vou encontrar o ponto de negociação? Simples, eu vou somar a máxima, vamos lá? Mais ou menos aqui, 1, 2, 3, a máxima ficou mais ou menos em 1,13633. Vem aqui, 1,13633 mais, né, a mínima, 1, 2, 3, 1,12642. Mais o fechamento, 1, 2, 3, fechamento aqui mais ou menos por volta, vou colocar em cima da linha aqui, mais ou menos por volta de 1,12890, 1,12890. Divide tudo isso por 3, ok? Divide por 3. Então você vai ter aqui 1,13055. Então eu já encontrei aqui o ponto de negociação do terceiro dia anterior, que eu conto 1, 2, 3 e eu peguei aqui o ponto de negociação em 1,13055. Pega aqui a linha, ó, linha horizontal, ok? E busca aqui 1,13055. Vamos lá traçar em 1,13055.
Vem aqui, 1,13, vamos deixar aqui, 1,13055, ok. Você já tem o primeiro ponto de negociação, que é justamente no suporte. Olha como a coisa é linda, né? Justamente no suporte, aonde respeitou, né? No ponto de negociação. Olha que coisa linda, olha que lindo isso aqui. Mas vamos lá. Agora, eu vou pegar agora, gráfico diário novamente, e venho aqui agora no meu segundo candle. O primeiro eu peguei o terceiro, agora eu vou pegar o segundo candle anterior, ok? Então nesse segundo candle anterior aqui eu vou pegar novamente, encontrar o ponto de negociação desse segundo candle, que é esse rapaz aqui, ó. Ó, esse rapaz aqui agora. Vamos fazer a mesma fórmula, vamos lá? Então pega a calculadora e simplesmente agora você vai buscar o ponto de negociação. Vamos zerar aqui e vamos lá. A máxima 1,13642, 1,13642, ok? Mais a mínima, onde bateu a mínima aqui mais ou menos? 1,12934, 1,12934, ok? Mais o fechamento ficou por volta de 1,13176, 1,13176, divide por 3, ok? 1,13250. Vamos lá então, você vem aqui e busca aí 1,13250. Gráfico de 15 minutos. Esse nível de oscilação, ele pode ficar muito próximo, ele pode ficar distante, vai depender muito do que o mercado oscilou naquele dia. Então vai depender muito do que o mercado respeitou, né? E do que o mercado oscilou no terceiro e no segundo dia anterior. Então essa margem, que eu chamo de linha 3 e linha 4, aqui eu já encontrei a linha 3 e a linha 4. Eu vou encontrar agora a linha 1 e a linha 2, ok? Nesse caso eu já encontrei as linhas 3 e 4. A estratégia chama 4 linhas. É uma estratégia que eu chamo de 4 linhas. E neste caso agora eu já encontrei 2 linhas. Como encontrar agora a primeira e a segunda linha? É muito simples. Vamos encontrar agora a linha 1 e a linha 2? Vamos lá? Vem aqui no gráfico diário, ó, e aí sim você vai pegar o candle anterior, do dia anterior. Esperou o fechamento, aguardou o fechamento desse candle e você vai marcar uma linha na máxima, ó, ok? E você vai marcar uma linha na mínima. Pronto. Você já tem aqui as 4 linhas definidas. Essa é as 4 linhas. Você já tem aqui 4 linhas definidas. Qual que é a regra agora? Encontrou tudo isso no gráfico diário? Vamos colocar no gráfico de 15 minutos. Eu utilizo 2 time frames somente nesse tipo de estratégia. Gráfico diário e gráfico de 15 minutos. Então você vem aqui, coloca no gráfico de 15 minutos e vocês percebem que nós já temos aqui 4 linhas. Olha que coisa linda, né? Estamos aqui com 4 linhas. Legal? E como agora você vai negociar utilizando essas 4 linhas? Como você vai negociar agora utilizando essas 4 referências? Vamos ver? Como? Quais são as principais regras de negociação nesse tipo de estratégia agora? Simples. Você tem um canal formado agora no gráfico de 15 minutos. Você já encontrou os principais pontos de negociação para aquele dia ou para aquela semana. Mas você já encontrou aqui os principais pontos de negociação. Projeta agora os níveis. Quais são as regras? As regras agora são muito simples. Rompeu a linha 1, né? Eu tenho aqui. Lembrando que... deixa eu pegar minha caneta. Lembrando que esses níveis de oscilações podem variar muito. Às vezes em um dia você vai pegar uma oscilação aí, uma expansão de 300 pontos. Muitas vezes em um dia você vai pegar uma expansão de 400 pontos, 100 pontos. Nesse caso, como você teve um terceiro dia no gráfico diário muito curto, ó, com uma pequena oscilação, nós acabamos aqui tendo períodos muito próximos um do outro, né? E neste caso, no gráfico de 15 minutos, você já tem toda essa expansão. Agora você vai ter aqui 4 linhas, que é a estratégia de 4 linhas, né? Então você tem aqui a linha 1, né? Deixa eu trocar a cor. Então você tem aqui a linha 1, a linha 1. Você tem aqui agora a linha 2
E você tem aqui a linha 3. Isso aqui é mágico, meu amigo. Isso aqui é fantástico. E você tem aqui também a linha 4. Lembrando que esse estudo vai servir para a abertura de amanhã do mercado. Ou seja, vocês já estão aprendendo algo que vocês vão poder acompanhar amanhã, né? Então vai ser perfeito isso. Já vai ficar aí para o estudo e já vai servir como análise, né? Já vai servir como análise aí para a próxima semana. Show de bola. Agora, qual é que é a regra? Bom, se romper a linha 1, legal? Agora tem algumas regras de negociação. Você aguarda pacientemente, você já tem aqui linha 1, 2, 3 e 4. Quando perder a linha 1, ok? Rompendo a linha 1, você vai ter uma compra. Vai dar uma buy, uma compra com sempre o stop técnico, não tem conversa. O stop é técnico, legal? O stop é técnico e você vai ter que respeitar isso. Não adianta, o stop sempre vai ser técnico, ok? Então agora basta seguir as regras de negociação. Rompendo a linha 1, o nível de expansão vai ser da linha 1 à linha 2 e projeta esse nível acima, ok? Rompendo a linha 1 é compra, buy, ok? Aqui vai ser uma compra. E o nível de expansão vai ser da linha 1 à linha 2, como alvo. Então você vai colocar um alvo aqui em cima, como expansão, medindo da linha 1 à linha 2. E o stop no fundo, olha que expansão linda. Se romper e voltar, romper a linha 2 abaixo, ok? Você vai buscar a linha 4. Se romper a linha 4, a expansão vai ser da 2 a 4. Legal? Ponto. Essa é a técnica de 4 linhas. Você pode utilizar isso todos os dias. Você pode negociar isso aqui todos. É óbvio que existe mais estratégias relacionadas. Eu vou dar algumas dicas então. Essa é a primeira parte do conceito. Esse é o conceito que vocês vão utilizar na parte mais mecânica, no setup mais mecânico. Então vamos decorar novamente. Rompendo a linha 1, você vai comprar e vai medir da linha 1 à linha 2 ao nível. O alvo vai ser justamente a expansão da linha 1 até a linha 2. Projeta o nível acima e compra. Legal? Se romper a linha 2 para baixo, você vai buscar a linha 4 com stop no topo, ok? Se romper a linha 4, a expansão vai ser da linha 2 até a linha 4, abaixo com stop no topo, tranquilo? E se o mercado ficar respeitando o canal? Isso são negociações de rompimento, mas você também pode negociar o canal. O que é negociar o canal, por exemplo? Se houver um agrupamento próximo da linha 1, esse agrupamento aqui, ó, vocês percebem que ele chega próximo à resistência? Isso aqui é uma resistência, ó. E se você perceber que houve esse agrupamento próximo à linha 1 de resistência e perder o fundo aqui, ó, ok? Perdendo esse fundo, você vai expandir da linha 2 à linha 4, vai medir o nível de oscilação da 2 a 4 e vai vir buscando aqui o alvo, ok? Se romper novamente, nunca até a linha 2, você sempre vai medir da linha 2 à linha 4 como alvo abaixo para operar dentro desse canal. Então, se você vai negociar entre a linha 1 e a linha 2 e esse canal, você vai buscar a oscilação da linha 2 até a linha 4 também, ok? E o stop é sempre técnico. O que é stop técnico? É um stop sempre no fundo ou um stop sempre no topo. Legal, galera? Essa é a minha estratégia de 4 linhas, né? E justamente, eu vou só para encerrar aqui. Também aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta de novo, só para dar mais um exemplo, né? Point, deixa eu pegar aqui. E se o mercado vem aqui, por exemplo, Marcelão, né? Tô passando várias situações para vocês ficarem craque nessa estratégia de 4 linhas, tá, galera? O mercado vem caindo aqui, ele cai, vem aqui, ó, e ele agrupa. Acontece o agrupamento, que é um padrão que eu gosto muito, né? E ele perde o agrupamento aqui e começa a subir novamente, ó. O que nós fazemos? O que deve ser feito nessa situação? Ora bolas, medir da linha 2 até a linha 4 e projeta a expansão acima.
e vai negociando. Sempre que você negociar dentro do canal entre a linha 1 e a linha 2, as expansões dentro desse canal aqui, ó, vão ser sempre a expansão da linha 2 até a linha 4, que é essa expansão aqui, ó. Sempre essa expansão. Olha que fantástico. Para pessoas que têm dificuldade no mercado de começar agora, algumas pessoas que têm dificuldade de negociar, essa é uma técnica fantástica que simplesmente acabou por aqui. Pô, você não precisa mais procurar curso de análise técnica, pelo amor de Deus. Existe muito conteúdo gratuito na internet. E isso aqui já é altamente eficaz para quem está começando, porque de uma fórmula, através de fórmulas matemáticas e através de níveis de expansão, você já consegue ter previsibilidade, né? E já consegue praticamente prever até onde o mercado pode ir e voltar a reverter. Por que utilizar um nível de expansão? Porque justamente o preço vai respeitar esse nível, né? E a partir dessa expansão ele vai voltar em um pullback. Só que você não sabe se isso é um pullback ou se ele vai voltar contra você. Então é muito importante você filtrar e tentar encontrar essa expansão. Como todo mundo sabe, né? Por muitas vezes essa expansão acaba salvando. Imagina o cara que entra vendido, por exemplo, nesse rompimento aqui, ó. Ó, tá vendo essa consolidação aqui, ó? E o cara entra vendido quando rompe. Ok, você pode entrar vendido. Só que se você não utiliza a expansão, olha só a expansão, ó. Ponto, e vai bater no take, ó, e vai voltar a subir. Se você não utiliza a expansão, você vai ficar às cegas. É justamente aquela, eu entrei e o mercado vem em contra toda hora. Não, o mercado não vem em contra toda hora. É porque justamente você não sabe até onde o mercado pode ir. E o mercado vai justamente, exatamente nas expansões. E vai ser justamente ali que pode acontecer isso, ó. Você perder algo que você estava ganhando, ó. Então ele bate na expansão e sobe lá para cima. Existem muitas, como vocês perceberam, é uma coisa muito rica, né? E existe muita coisa em expansão, muito. Como eu disse, eu poderia ficar aqui. A Maratona Trader vai ser uma edição de 2 semanas, onde eu vou explicar toda a teoria FiMate durante 2 semanas. É impossível praticamente eu colocar todo o conteúdo disponível, toda a técnica, até porque é por direitos autorais. E porque eu já fui muito plagiado e muito copiado. Como eu disse no comecinho da introdução da aula, existem trades aí do mundo famosos copiando algumas técnicas minhas, e isso realmente eu acho uma puta de uma sacanagem. Recentemente vai vir aí um trader muito famoso no Brasil que ele adora utilizar 200, 8 e 20. É uma técnica que praticamente eu utilizo há muito tempo, né? Então para manter esse quesito, para manter a segurança, a minha estratégia, para manter o meu trabalho, para manter minha qualidade, eu preciso de praticamente 2, 3 semanas para poder ensinar tudo na RI, para poder ensinar toda a amplitude. Existem várias outras fórmulas. Existem fórmulas com médias. Eu tenho fórmulas com Ishimoku. Eu tenho fórmulas de expansão com Bollinger. Eu tenho fórmulas de expansão inimagináveis, né? E aqui, ó, é uma estratégia que eu chamo de 4 linhas. É uma pequena parte, né? É uma das, e já é algo que pode ajudar muito a vocês aí no dia a dia. Isso aqui é só para vocês entenderem o quanto é rico e o que vem pela frente aí na técnica FiMate, né? O que eu vou mostrar no mercado a partir de segunda-feira no meu site. Eu vou começar a fazer uma introdução para todo mundo entender o que é isso, e vai ser fantástico. Na próxima maratona eu vou colocar tudo na prática durante 2 semanas e vai ser realmente fantástica aí a próxima maratona. Ainda não tenho data definida, mas já tô louco para definir alguma data aí para vocês, que eu não vejo a hora de começar a ensinar isso aqui. Principalmente quando eu vejo os vários depoimentos e os vários feedbacks positivos que eu recebo todos os dias no Facebook. Então essa é uma técnica que vocês podem utilizar já no dia a dia, utilizar aí para amanhã já, no caso. Principalmente para quem está perdido, não sabe negociar, não sabe análise técnica, não sabe nada. Pô, segue o cronograma, segue certinho, segura a ansiedade, é aquela velha frase: deixa rolar, deixa a coisa rolar e deixa a coisa embora. Legal? Aula 7, galera. Tô falando aqui, aula 7 é uma introdução aí de Trade Systems. Lembrando, né, que como vocês perceberam, esse é um conjunto de confluências que eu utilizei para negociar utilizando 4 linhas. Ou seja, a estratégia de 4 linhas utilizou essas 4 linhas como informação. Foram as confluências que eu precisava para poder negociar.
Agora, se eu colocar a média aqui, muda o setup? É óbvio que vai mudar o setup. Então a palavra setup pode ser muito ampla. Parem de buscar o santo grau. Parem de buscar o que não existe. O que existe é gerenciamento. E eu sempre recomendo também, né, o stop técnico, que é ou em algum fundo ou em algum topo, para deixar você bem protegido, no fundo ou no topo, com gerenciamento de risco de 2, né? Gerenciamento de risco aí. Gerenciamento de risco entre 2 a 3% por negociação, ok? Então o risco aí de cada operação nesse tipo de estratégia vai ser entre 2 a 3% por negociação. Espero que vocês curtam esse vídeo, espero que vocês gostem. Eu vou pedir, por favor, compartilhem esse vídeo, que são técnicas novas, são teorias novas, são estratégias novas. Então compartilhem, passem para frente, né, esse conhecimento. Passem essa ideia para frente, e isso acaba nos estimulando muito, me estimulando muito, né? A sempre postar conteúdo, a continuar ativo no canal, a postar cada vez mais ideias, a cada vez mais ajudá-los. Então é muito importante aí o compartilhamento do vídeo de vocês, o like ou o dislike também, se você não gostou da técnica, se você não gostou da estratégia. Então fiquem livres aí, dê o seu comentário. É sempre muito importante para o nosso canal todo esse feedback, né? Para a gente continuar a colocar esse trabalho diferenciado no Brasil. É um trabalho totalmente diferenciado, onde eu falo somente de técnica, eu falo somente de conteúdo técnico, né, de formas para você encontrar melhorias no dia a dia, em negociações de cada um. Ou seja, são fórmulas que vão ajudá-los, né, a tomar decisões mais concretas a partir de hoje. Então é muito importante aí que vocês comentem, curtam ou descurtam e dêem a opinião de vocês aí sempre. Valeu, muito obrigado, continue acompanhando o canal e até a próxima aula, aula 8, onde eu vou falar também de mais alguns setups, mais algumas construções. Então segue também aí a próxima aula 8. Valeu, muito obrigado, fiquem com Deus e tchau, tchau.